Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né, falando especificamente sobre geometria plana, né, e hoje a gente vai estar justamente resolvendo o seguinte problema, né. Aqui a gente tem um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus, e esse ângulo é justamente formado pela soma de dois ângulos complementares, né, ou seja, os ângulos complementares, né, eles justamente, a soma deles vai chegar aí a 90 graus, né. Só que tem um detalhe, a gente não sabe quais são os valores dos ângulos complementares porque eles estão, né, justamente dessa forma escritas, né, tá como uma equação, né. Então a gente tem um primeiro ângulo que é 2x mais 8 graus e o segundo ângulo que é 3x menos 3 graus. Então a gente só consegue descobrir esses ângulos justamente identificando o valor de x, né? Então é justamente o que a gente vai estar fazendo aqui. Bom, um detalhe importante, né? A gente sabe que esses dois ângulos acabam sendo complementares, né? Porque vai dar igual a 90 graus, então é a base que a gente vai ter aí para o cálculo dessa expressão, né? Então vamos lá para o cálculo, né? O primeiro ponto que a gente vai ter é justamente que 2x mais 8 graus, né? Vai ser somado, né? Justamente com 3x menos 3 graus, né? Ou seja, a soma, né, justamente desses valores vai dar igual a 90 graus, né? Então a gente tem aí a primeira parte, que é justamente essa identificação aqui. 2x mais 8 graus, somado com 3x menos 3 graus, vai dar igual a 90 graus. Então aqui a gente vai reorganizando a equação, né? A gente vai ter 2x mais 3x, né? 8 graus, mais 8 graus, né? Menos 3 graus, né? Que vai dar igual a 90 graus. Então aqui a gente já pode ir ajustando os valores, né? No caso, 2x mais 3x vai dar igual a 5x e 8 graus menos 3 graus vai dar igual a 5 graus, né? Então a gente vai ter aqui 5 graus igual a 90 graus. E é o que acontece, né? O 5 ele vai passar, né? Nesse caso agora, subtraindo, né? Então a gente vai ter 5x igual a 90 graus, né? Menos o 5 graus, né? Então nesse caso aí, 5x vai ser igual a 85 graus. Né? Então nesse caso aí, né, o próximo passo agora é justamente fazer a relação onde x vai ser igual a 85 graus, né, dividido por 5. Né? Então é justamente aí o valor para a gente poder encontrar o x. Então 85 dividido por 5 vai dar igual a 17. Né? Então x é igual a 17 graus. Né? Então nesse caso, né, sabendo esse valor de x, a gente consegue encontrar, né, o valor dos ângulos complementares. Né? Nesse caso aqui é 2x mais 8 graus. Né? Então fazendo a identificação do x, né, a gente vai ter 2 multiplicado por 17, né, 17 graus, mais 8 graus. Né? Então, nesse caso aqui, né, o valor, né, desse primeiro ângulo seria justamente 17 vezes 2, nesse caso dá 34, mais 8, que vai dar igual a 42 graus. Né? Então, 42 graus é o primeiro ângulo. Né? O segundo ângulo, né, como a gente já sabe o primeiro, né, o segundo ângulo, teoricamente, é justamente o complemento para poder chegar a 90, né? Então, nesse caso aí, a gente teria o total de 48 graus, né? Então, teria aí 48 graus. Mas vamos aqui calcular para verificar, né, se o valor ele está correto. Né? Coloquei ele aqui um pouco mais para baixo. A gente teria justamente 3 multiplicado por 17 menos 3 graus. Né? Seria aí o cálculo, né? Vou colocar aqui o símbolo do grau. Então a gente teria 17 menos 3, ou teria 17, né? Vezes 3, que daria 51, menos 3 graus, que vai dar exatamente igual a 48 graus. Né? Então 48 graus aí seria o valor do segundo ângulo. Né? Então, de fato, aí indicando que a soma dos dois valores, 42 mais 48, vai dar igual a 90 graus. Então, aí, fechando aí o nosso cálculo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi, pessoal, tudo bem?
Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Mais um vídeo aí sobre geometria plana. E a gente agora vai estar falando sobre ângulos suplementares, né? Os ângulos suplementares é o seguinte, né? A soma desses ângulos, né, dá justamente igual a 180 graus, né? Que seria justamente essa relação aqui de abertura, né? Então daria aí 180 graus. E aí, no caso, nosso objetivo é justamente saber, né, o valor desses ângulos aqui indicados, né? Você pode ver que ele está identificado aí numa forma de equação, né? A gente tem o primeiro ângulo que equivale a 5x, o segundo que equivale a 3x e o terceiro que equivale a x. E aí, nesse caso, para a gente descobrir, né, o valor desses ângulos, a gente vai montar a seguinte equação, né? 5x mais 3x mais x vai dar igual justamente a esse suplemento, né, que no caso daria aí 180 graus. Né? Então, somando os valores de x, a gente teria justamente 9x igual a 180 graus. Né? E nesse caso aí, o x seria igual a 180 graus, né, dividido por 9. Dividido por 9. Então, a gente teria aí 180 graus dividido por 9, onde 180 dividido por 9 dá igual a 20 graus. Então, x é igual a 20 graus. Né? Então, para a gente saber, né, o respectivo valor de cada um desses ângulos aqui, é só multiplicar o valor de x por 20. Né? Esse aqui, no caso, como já é x, né, a gente teria justamente esse valor aqui como sendo 20 graus. Né? Seria aqui 20 graus. Né? Esse aqui de cima, né, ele seria 3x, no caso 3 multiplicado por 20 daria 60 graus. Né? O último que está faltando 5, né? pela própria relação da suplementação, né? Ou seja, 80 para 180, esse aqui daria 100 graus. Né? E de fato a gente tem aqui a comprovação onde 5x seria 5 multiplicado por 20, que daria justamente aí 100 graus. Né? Então a gente teria 100, 60 e 20, que somando esses três valores dariam aí 180 graus. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar justamente fazendo o segundo vídeo, né, referente aos princípios ativos no que diz respeito à prensa hidráulica, né? No último vídeo a gente falou sobre força atuante e agora a gente vai estar falando sobre curso, né? Tipo o deslocamento que ocorre ali na prensa hidráulica. A gente vai estar utilizando os mesmos dados, né, do último vídeo, né? E como a gente tinha falado, essa questão do deslocamento, né, do curso, ele está justamente ligado à seguinte forma, né? Quando a gente tem um deslocamento aplicado, né, em um determinado ponto, esse deslocamento ele se distribui no ponto subsequente, só que ele vai ter uma relação com base no volume. Né? Então, exemplo, se a gente tem um deslocamento aqui nesse elemento 1, né, um deslocamento x, o deslocamento que vai ocorrer nesse elemento 2 vai ser um deslocamento menor. Né? Da mesma forma que se a gente faz um deslocamento nesse ponto, né, o deslocamento que vai ocorrer aqui nesse outro ponto vai ser um deslocamento maior e vice-versa, porque o deslocamento ele vai estar ali proporcional ao volume deslocado. Né? Então vamos aqui para o cálculo. Né? Para a gente saber o curso, né, esse deslocamento, a gente tem justamente aqui essa fórmula. Né? Vamos descobrir o seguinte, vamos aplicar aqui uma relação aqui de deslocamento, né, para esse curso aqui que a gente vai chamar aqui de S2, né, ou seja, é o deslocamento que a gente vai fazer, né, um deslocamento aqui qualquer, e justamente aí com base nesse deslocamento a gente vai saber o quanto é que vai ser deslocado aqui nesse outro elemento. Né. Então a gente tem o S2 que representa o deslocamento, o A2 é a área, né, aqui no caso 32 centímetros quadrados, e o A1 é a área 1 aqui, 8 centímetros quadrados. Né? Então a fórmula vai ser o deslocamento de S2 multiplicado pela área 2 dividido pela área 1. Supondo que o deslocamento que a gente vai fazer é de 50 milímetros, né? Ou seja, 50 milímetros seria justamente o deslocamento aqui. Né? Então justamente com o deslocamento de 50 milímetros, né, quanto é que a gente vai ter de deslocamento no outro elemento aí da prensa hidráulica? Né? Nesse caso, aí, fazendo o cálculo, a gente encontra o deslocamento de 200 milímetros. Né? Ou seja, se a gente faz um deslocamento de 50 milímetros aqui nesse ponto, né, o deslocamento que vai ocorrer aqui vai ser de 200 milímetros. Né? Então, 4 vezes maior do que o deslocamento do primeiro. Né? Da mesma forma, né, que ocorre ao contrário também. Né? Ou seja, se você deslocar 200 milímetros nesse lado aqui, você só vai ter 50 milímetros deslocado do outro lado. Né? Então essa relação aí ela fica proporcional. Ok?
Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!